noite. O Hospital de Campanha de Natal começa a receber pacientes com a Covid-19. A unidade de saúde acrescenta 100 novos leitos para receber pacientes na capital. Outros 20 leitos de unidade de terapia intensiva aguardam a chegada de respiradores para serem abertos. E você confere ainda. Nem mesmo o tempo fechado fez reduzir as filas nas agências e correspondentes bancários. No Rio Grande do Norte, a Caixa anunciou a abertura mais cedo para atender a demanda. E ainda, para algumas famílias, o isolamento tem forçado a refeição em casa. A boa notícia é que as opções estão sendo mais saudáveis. Hoje é segunda-feira, 4 de maio de 2020 e o Band Cidade começa agora. Motoristas de ônibus fizeram uma paralisação na manhã de hoje em frente ao sindicato da categoria, próximo ao viaduto do Baldo, zona leste de Natal. O grupo protestou por reajuste salarial com a implementação de uma data-base, além da garantia de benefícios, como vale alimentação. Os motoristas estacionaram os ônibus entre os bairros Alecrim e Cidade Alta e formaram uma fila com os veículos. A mobilização acontece após reuniões sem acordo entre a categoria e os empresários de transporte público. As empresas pedem que a data-base para a revisão salarial, que estaria vencida, fosse descontida após a pandemia. Na verdade, a gente começa a semana já com o esgarçamento da relação dos motoristas de ônibus com os empresários. Os empresários que chegaram a pleitear um aumento, um reajuste na passagem, esse reajuste chegou a ser concedido, menos de 24 horas depois foi cancelado pelo prefeito Álvaro Dias. E agora os funcionários querem a implementação da data-base com reajuste e outros benefícios. Já os empresários afirmam que estão operando no vermelho e, portanto, com a pandemia só fez acentuar ainda mais a crise. Nesse contexto, é uma relação nervosa em meio a uma crise de saúde com reflexos, grandes reflexos econômicos. E se a paralisação ocorrer, como os motoristas ameaçam, aí vai complicar mais ainda. Nem mesmo a chuva evitou que a semana começasse com filas nas agências da Caixa Econômica Federal. As pessoas se protegeram da forma que podiam, para tentar acessar o auxílio emergencial do governo federal. Na porta do banco, filas enormes. Pessoas que saíram de casa ignorando totalmente a ordem de isolamento social. Nessa agência bancária, no Alecrim, a marcação para respeitar o distanciamento entre uma pessoa e outra foi feita no asfalto. Uma cena forte, mesmo embaixo de chuva. Uma fila quilométrica em busca de informações sobre o auxílio emergencial de R$ 600. A situação está complicada, porque a organização aqui não está como a gente esperava, né? Mesmo embaixo de chuva, não tem ninguém para organizar nem ordenar. O pessoal aqui que está fazendo, a população que está fazendo, mantendo a distância, né? Que não tem... não é a primeira vez, pela terceira vez que eu venho aqui. Aí hoje eu acho que, com o poder de Deus, vai dar certo, né? Porque é o que a gente espera, né? Sem trabalhar há 8 meses, seu Francisco se emociona ao lembrar que a alimentação dos próximos dias depende desse dinheiro. Estou precisando também, que lá em casa não tem nada. Lá em casa não tem nada. Apesar das inúmeras restrições impostas ao comércio e também das diversas recomendações para a população ficar em casa, não é muito que se tem percebido nas ruas. No último final de semana, a cena era essa: uma das principais ruas do Alecrim, tomada por pessoas em busca de atendimento na Caixa Econômica Federal. O Rio Grande do Norte começa esta semana com 1.421 casos confirmados da Covid-19. Já são 62 óbitos provocados pela doença. Os números foram divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. De acordo com a CESAP, há ainda outros 23 óbitos em investigação. O estado do Potiguar conta com quase 5.000 casos suspeitos também sendo investigados. E na manhã de hoje, o Hospital de Campanha de Natal passou a funcionar. A unidade de saúde, que conta com 100 leitos, ainda está sem os respiradores. A expectativa é de que esses equipamentos cheguem no decorrer desta semana.
O Hospital de Campanha de Natal começou a receber pacientes com Covid-19 nesta segunda-feira. De acordo com informações da Secretaria Municipal de Saúde, inicialmente a estrutura irá funcionar com 100 leitos de internação clínica. Esse hospital vai se destinar inicialmente para os casos de leve a moderados e nós não temos ainda pacientes para esse hospital, mas a parte de internação clínica já está pronta e já está funcionando. A unidade terá outros 30 leitos de terapia intensiva disponíveis, mas ainda estão sendo preparados. Hoje, o Hospital de Campanha de Natal já conta com 2 salas de estabilização, as salas vermelhas, cada sala com um respirador, além de outro respirador numa enfermaria de urgência e emergência. Obviamente que a gente está dando preferência ao Hospital Municipal, que é onde estão albergados o maior número de pacientes. À medida que esse hospital for recebendo mais pacientes, nós vamos colocando mais respiradores. Já com o funcionamento do hospital, o prefeito de Natal anunciou que a expectativa é que os outros equipamentos, como os respiradores, cheguem ainda essa semana. Mais 20 respiradores para UTI que já foram adquiridos e que devem chegar aqui à cidade de Natal dentro de 72 horas. Para pacientes mais graves que necessitem de cuidados além do semi-intensivo, além da sala vermelha, além dessa sala já disponibilizada com respiradores, nós poderemos daqui encaminhar para o hospital municipal, que fica 1,5 km de distância, mas existe também a possibilidade de que não haja necessidade, se os pacientes que para cá vierem, permanecerem em estado de leve a moderado. O Hospital de Campanha de Natal está funcionando no prédio do antigo Hotel Parque da Costeira, na zona sul de Natal. No dia 20 de março, a Justiça do Trabalho disponibilizou o prédio para ser transformado em hospital de campanha. Aqui não haverá ambulatório, não haverá atendimento. Os pacientes que vêm para cá vêm encaminhados, regulados, dos centros de saúde, das UPAs e dos postos de saúde do município. Se por acaso algum paciente de outro município chegar acometido por coronavírus num desses locais e for para cá regulado, encaminhado, ele vai ser internado da mesma forma. O prefeito Álvaro Dias lembrou muito bem, esse não é um hospital de portas abertas. As pessoas, os pacientes que chegarão ao Hospital de Campanha de Natal, eles vão encaminhados de uma unidade da rede pública municipal. Esse hospital é de retaguarda. Os respiradores se colocam como equipamentos essenciais, sobretudo porque todos os estudos apontam que quando a doença se agrava, ataca principalmente a respiração. E ainda falando sobre a Covid-19, o bairro de Nova Parnamirim concentra 29% dos casos confirmados de coronavírus no município de Parnamirim, região da Grande Natal. Isso é o que aponta o mapa elaborado pelo Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tudo isso a partir dos dados disponibilizados pela Secretaria Estadual de Saúde. Segundo o mapa, 52% dos pacientes já diagnosticados estão concentrados em 4 bairros. Nova Parnamirim, com 29,03%, Rosa dos Ventos, com 8,6%, Emaús, com 7,53% e Passagem de Areia, com o mesmo percentual, 7,53%. É nesse contexto que o município de Parnamirim é um dos que registra o maior número de casos da Covid-19. Agora a gente observa que é extremamente concentrado nesses 4 bairros. Já no contexto de Natal, o mesmo LAIS, o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, constatou que a doença está se dissipando. Em toda a cidade, apenas 3 bairros ainda não registram casos confirmados da Covid-19 aqui em Natal. E o presidente da Câmara Municipal de Touros, o vereador Tiago Farias do PROS, foi detido por descumprimento ao decreto estadual que estabelece normas para evitar a propagação da Covid-19. O vereador, de 23 anos de idade, deve responder agora pelo artigo 268 do Código Penal, que sanciona com multa e detenção aqueles que infringirem determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Os policiais militares de Touros receberam diversas denúncias de moradores da Vila Cis, distrito daquele município, que reclamavam de um forte barulho causado por uma festa na noite de ontem, festa promovida pelo vereador.
Eu fiquei me perguntando onde é que esse vereador chamado Tiago, que é o presidente da Câmara Municipal de Touros, qual foi a parte que ele não entendeu? Qual é a parte que ele não entendeu? Que a gente vive uma pandemia, a doença é grave, o momento é de isolamento social, há decretos determinando isolamento social ao máximo que as pessoas puderem, e mais, há decreto governamental proibindo aglomerações. Onde foi que o vereador não entendeu? Certamente o vereador não entendeu porque a sua irresponsabilidade não lhe permite ver além do próprio umbigo e da festinha que ele estava fazendo com paredão e som alto. Aliás, o próprio som alto já é um crime porque é poluição ambiental. Me recordo que aqui mesmo no Bandicidade, a gente trouxe o caso de um prefeito no Alto Oeste que, mesmo com o diagnóstico da Covid-19, ficou atendendo as pessoas. Aqui a gente trouxe o caso de um empresário em Carnaubais que, mesmo diagnosticado com a Covid-19, promoveu uma festa. E agora a gente traz o caso do presidente da Câmara Municipal de Touros, que promove uma festa, uma aglomeração em tempos de pandemia. É no mínimo irresponsabilidade. E se quer uma sugestão, a punição deveria ser bem maior do que a punição aplicada ao cidadão comum, já que ele é um legislador. E a gente confere agora a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em parte da região Nordeste. As informações que chegam são da Somar Meteorologia. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham. A expectativa ainda é de chuva amanhã, terça-feira, em grande parte da região nordeste do Brasil. Os acumulados ainda podem ser expressivos, principalmente na faixa norte, desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte, por conta da atuação da zona de convergência intertropical. Amanhã, terça-feira, em São Luís, tem possibilidade de chuva volumosa, mesmo que sejam pancadas rápidas intercaladas com períodos de sol e calor. A máxima prevista é de 30 graus à tarde. Em Teresina não será diferente, tem possibilidade de chuva com acumulados significativos, mas o calor ainda persiste. A máxima prevista é de 33 graus no período da tarde. Em Natal, essa mesma condição, pancadas de chuva, até acompanhadas por trovoadas. Apesar disso, sensação de tempo abafado, máxima prevista de 31 graus à tarde. Em Recife também tem previsão de chuva amanhã, terça-feira. Apesar disso, a temperatura sobe ao longo do dia, com mínima prevista de 26 e máxima de até 32 graus. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o impacto do isolamento social e do fechamento do comércio na arrecadação do Estado. Os detalhes a gente traz em instantes. De volta com o Bandicidade. E a gente fala agora sobre economia. Com quase metade da população em isolamento social e grande parte do comércio fechada, a arrecadação do Estado registra uma acentuada queda. Para explicar o atual quadro, a gente conversa agora, via Skype, com o secretário estadual de tributação, secretário Carlos Eduardo Xavier. Muito boa noite, secretário. Bem-vindo ao Bandicidade. Boa noite, Ana. Boa noite aos telespectadores do Bandicidade. Secretário, o isolamento permanece. Qual é o balanço parcial que o senhor tem hoje dos reflexos desse isolamento para a arrecadação do Estado? Os reflexos são, eu diria, desastrosos, né? Do ponto de vista da economia do Estado, né? Do impacto na economia e, consequentemente, o impacto na arrecadação do Estado. A gente está partindo, acho que já para 50 dias desde a publicação do primeiro decreto, e a gente já teve um impacto bem significativo na arrecadação de abril, chegando até 85 milhões de redução na arrecadação do Estado do ponto de vista da arrecadação própria, né? Secretário, a governadora Fátima Bezerra, ela anunciou hoje que vai renovar o decreto. Em que termos acontecerá a renovação desse decreto? Ana, mesmo com esse impacto que nós temos na nossa economia, na arrecadação do Estado, é fundamental a gente manter essa política de isolamento para proteger a saúde da população do Estado, né? A gente tem um resultado, até agora, comparativo com outros estados, um resultado de um nível de óbitos. Claro que nenhum óbito é aceitável, mas em termos de números, né, os nossos números ainda não são tão ruins comparado com outros estados, e isso se deu graças às medidas de isolamento tomadas pelo governo do Estado no momento certo, né? Então, a gente já vai há 50 dias, cerca de 50 dias com essas medidas. O decreto atual ele tem vigência até amanhã, e amanhã nós estaremos publicando a prorrogação desse decreto
em regras gerais, com as mesmas regras, né, trazendo a novidade da obrigatoriedade do uso de máscara pela população do Estado. Então, essa é a grande mudança que vem do decreto anterior para esse próximo decreto. Antes havia somente a recomendação, agora vai passar a ser obrigatório a utilização de máscara em ambientes públicos. Secretário, nesse contexto, então, shoppings, o comércio de rua, aquele não essencial, tudo isso vai permanecer fechado e a nova data do decreto é para até quando? Então, Ana, infelizmente, devido a esse quadro, a gente tem acompanhado os dados da Secretaria de Saúde, que vem aumentando nos últimos dias o número de pessoas, de pacientes hospitalizados nos leitos de UTI semi-intensivo, que é a nossa grande preocupação, né, da gente não colapsar a nossa rede pública e privada aqui do Estado. E a ideia é que esse decreto ele seja prorrogado pelo tempo atual. As postergações, as prorrogações têm sido sempre por um prazo de 15 dias. Isso ainda não está batido o martelo, mas a gente acredita a tendência nesse momento é que seja também por mais 15 dias. Seria então até o dia 20 de maio. Secretário, a gente sabe que o senhor está na linha de frente dessa comissão do governo do Estado. Como é que o governo do Estado está lidando com a perspectiva de... O decreto, por exemplo, vai exigir máscaras, mas a gente sabe que tem alguns prefeitos emitindo decretos recomendando máscaras e não exigindo. Outras prefeituras permitindo a abertura de comércio. Como é que o Executivo está lidando com isso, com, eu diria, uma espécie de contra-informação? Isso é péssimo, né, Ana? Eu acho que a gente... teve isso em algum momento, né? A gente começa a superar esses posicionamentos, vamos dizer assim, conflitantes dos entes, do Estado com alguns municípios. A gente começa a ver uma convergência de decretos no mesmo sentido. A gente já tem aqui em Natal, por exemplo, a prefeitura obrigando a utilização de máscara. Já temos outras cidades que estão seguindo nesse contexto e a gente espera, com essa obrigatoriedade que o Estado vai estabelecer hoje, que as prefeituras nos ajudem, inclusive, na fiscalização, né? Nós temos 167 municípios aqui no Estado e é fundamental que os prefeitos dessas cidades nos ajudem a fiscalizar a utilização dessas máscaras, porque é o primeiro item de segurança da saúde da nossa população. Secretário Carlos Eduardo, o secretário Aldemir Freire, ele chegou a dizer que o salário, o pagamento do salário estava garantido por enquanto. E a gente começou essa entrevista eu perguntando ao senhor sobre os impactos, os reflexos na arrecadação com o isolamento social. O senhor que é um secretário da área econômica do Executivo, como é que se encontra hoje esse equilíbrio para o governo continuar garantindo o salário dos próximos meses? Ana, esse é o nosso grande desafio, né? A gente precisa cuidar da saúde da população, precisamos cuidar da saúde financeira também, acho que é o papel dos entes públicos, do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, fazer com que cheguem recursos para aquelas pessoas que estão fora da rede de proteção, né? Aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que são autônomas, que vendem pipoca na porta de um colégio, na porta de um estádio. A gente precisa fazer com que chegue recurso a essas pessoas e a gente precisa também atenuar os impactos dessa crise nas empresas, né, que são as grandes geradoras de emprego. E a nossa grande luta nesse momento é para que as empresas não demitam ainda mais pessoas, agravando essa crise. Temos um impacto muito negativo nas finanças do Estado, como eu disse, agora em abril, algo em torno de 85 milhões do ponto de vista de receitas próprias. Tivemos uma vitória, que foi a medida provisória editada pelo governo federal, para recompor o FPE nos mesmos níveis de 2019. Então, aquela queda que a gente teve de arrecadação com o FPE, o governo federal vai recompor. E aí está havendo uma votação no Congresso Nacional para que haja a chegada, não mais de uma recomposição de arrecadação de ICMS e de ISS, mas sim um valor fixo, que esses recursos cheguem aos cofres
dos estados e dos municípios para que a situação não se agrave mais ainda, né? Nós, aqui no estado, conhecemos a realidade do impacto na economia de atraso de servidores públicos, vivemos isso há pouco tempo, o impacto é devastador e todo o desafio do governo do estado é fazer com que a gente não atrase os salários dos nossos servidores nesse momento. E se vier essa ajuda, esses recursos do governo federal, tanto para a manutenção da máquina pública, quanto para investimentos em saúde, vai ser fundamental para a gente não agravar ainda mais essa situação tão crítica que nós estamos passando aqui no estado, no país e no mundo. O senhor ainda alimenta esperança daquele plano Mansueto ser aprovado, secretário? Aquele plano que poderá garantir mais de 1 bilhão aí em financiamento para o Rio Grande do Norte? Ana, eu acho que agora o cenário aponta não para a aprovação do plano Mansueto, né, que seria um plano em que o Estado se comprometeria com medidas de ajuste fiscal para ter acesso a operações de crédito. Com a pandemia, com esse agravamento da crise, com essa quase que redução de toda a nossa atividade econômica, a gente precisa, o que a gente está precisando nesse momento é de transferência de recursos. Então, o que está em votação, que já foi aprovado no Senado, no sábado, e hoje deve entrar na pauta de votação da Câmara, é a transferência direta de recursos para os estados e os municípios conseguirem manter a máquina pública funcionando e prestando os serviços básicos nesse momento para a população, que é os investimentos em saúde pública e a segurança pública, que é fundamental para a manutenção da ordem nesse momento. Secretário Carlos Eduardo Xavier, muito obrigada, secretário, por sua entrevista. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. E no próximo bloco, você confere sobre alimentação em tempos de isolamento social. Em 1 minuto a gente se encontra. De volta com o Bandicidade. Um remédio antiviral criado para o tratamento do ebola na África está sendo testado em pacientes com a Covid-19 e tem mostrado bons resultados. Outra promessa, a cloroquina, essa já começa a ser posta de lado. Os primeiros testes com o Remdesivir apontam que o remédio pode inibir a velocidade de multiplicação do coronavírus no organismo. O estudo, feito com mais de 1.000 pacientes, mostrou que a taxa de mortalidade caiu de 11% para 8%. O tempo médio de recuperação também foi reduzido de 15 para 11 dias. Traz um certo otimismo, mas ele não deve ser um otimismo exagerado no sentido de achar que é a cura definitiva, que todos os nossos problemas estão resolvidos. Então eu preciso de continuar essa avaliação para ter certeza que isso daí realmente é verdadeiro. Contra a hepatite e o ebola, o Remdesivir se mostrou menos eficaz que outros tratamentos e parou de ser usado. O antiviral não é vendido em farmácias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária afirmou que se o benefício do medicamento for comprovado, terá como garantir o acesso ao remédio rapidamente. No início da pandemia, as atenções estavam voltadas para os testes com a cloroquina, substância usada no tratamento da malária, lúpus e artrite, por exemplo. Mas, doutora, o que as pesquisas revelaram até agora? Os trabalhos não foram definidores em relação à cloroquina. Uma pesquisa sobre cloroquina constatou que 28% dos que receberam o medicamento morreram. Já a taxa de morte entre os que receberam a assistência tradicional foi de 11%. A agência americana que libera medicamentos para uso alertou para anormalidades perigosas no ritmo cardíaco de pacientes tratados com o medicamento. Esta semana, o ministro da Saúde, Nelson Teich, disse que o medicamento é uma incerteza para o tratamento de Covid-19. Mas em algum momento a cloroquina se mostrou eficaz? Existe resposta do indivíduo em casos leves. Agora, na parte grave, essa terapêutica não mostrou tanta eficácia. No Brasil, 15 pesquisas com uso de cloroquina estão em andamento. Um grupo de 60 hospitais realiza um estudo que avalia os efeitos da cloroquina em pacientes com menor e maior gravidade. Os primeiros resultados estão previstos para junho. No Hospital das Clínicas de São Paulo, maior complexo hospitalar do país, o uso é previsto apenas em casos graves. Mesmo assim, não é uma recomendação.
Neste sábado, o HC foi um dos hospitais de São Paulo a receber um abraço solidário, uma ação de agentes de forças de segurança pública em homenagem aos profissionais da saúde. E o isolamento social tem levado muitas pessoas a fazerem mais refeições em casa. Por outro lado, refeições mais saudáveis. É o que você vai conhecer agora. Os filhos sem aula e os pais trabalhando de casa. O isolamento mudou completamente a rotina da maioria das famílias, como a da Tatiana. A gente tentou se organizar para que todo mundo possa colaborar e que o fardo também não possa ser tão cansativo para mim. E um dos maiores desafios é organizar o horário das refeições e dos lanches e resistir à tentação, principalmente das crianças, pelas guloseimas. Estou tentando evitar o doce. É um pouquinho difícil no momento, né? Mas sempre querem um chocolatinho. Com ou sem crianças em casa, os nutricionistas recomendam aproveitar este período para tentar estabelecer uma dieta mais saudável. Organizar o cardápio antecipadamente também pode reduzir a necessidade de sair para comprar alimentos. Outra dica é incluir mais produtos naturais nas refeições, como frutas e verduras. Também é bom evitar comer fora de hora. Tentar não comer alimentos com farinhas brancas, porque elas aumentam essa glicose rápido, e assim que aumenta essa glicose rápida, quando ela cai, a tua fome vem rápido também. Com toda a família em casa, a Bianca tem mais tempo para preparar as refeições e está encontrando alternativas para estimular a filha a comer alimentos saudáveis que ela não gosta muito. Às vezes ela não quer comer uma banana pura, mas a gente vai lá, pesquisa uma receita de um cookies de banana. Ela gosta de estar na cozinha comigo e, ao mesmo tempo, inserir coisas saudáveis para que ela mantenha uma alimentação boa em qualquer período, né? E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. A você, uma boa semana. A gente volta a se encontrar amanhã. Acompanhe agora o Jornal da Band.